Meu nome é Otávio Souza. Tenho 58 anos. Durante 32 anos, acreditei que tinha um casamento sólido. Sou dono da oficina do Otávio em Petrolina, Pernambuco. Um negócio que ergui do zero, começando numa garagem, caindo aos pedaços e com as ferramentas que herdei do meu pai. Abri a oficina antes mesmo de colocar a aliança no dedo da Letícia, na época em que eu era jovem o suficiente para acreditar que trabalho duro e lealdade garantiam um final feliz. Letícia e eu criamos nosso filho Lucas naquele lugar, vendo o menino crescer entre trocas de óleo e revisões de freio. A vida parecia previsível, estável, como um motor bem regulado. Mas motor também quebra quando a gente ignora os sinais, e eu vim ignorando muitos, havia tempo demais. Começou aos poucos. Letícia passou a se dedicar cada vez mais ao blog de estilo de vida que criara, o Vida Sertaneja com Estilo. Ela sempre teve veia criativa, fotografava os mandacarus do quintal, escrevia sobre decoração rústica, compartilhava receitas de bolo de macaxeira com gosto de casa. Apoiei de coração. Até montei um escritório para ela no fundo da casa, com prateleiras planejadas e boa iluminação, porque queria que ela tivesse um lugar só dela, algo que fosse dela mesma e não apenas extensão da nossa vida em comum. O blog foi crescendo e, com ele, a confiança dela. Letícia passou a participar de encontros de blogueiras em Recife, cursos em Salvador, feiras em Fortaleza. Eu me dizia que aquilo fazia bem, que esposa feliz traz vida feliz, e por um bom tempo acreditei mesmo nisso. Foi nesse circuito que ela conheceu Henrique Marques, dono de uma agência de marketing digital, homem de conversa fácil, camisa polo sempre bem passada e um jeito de falar que parecia ensaiado até quando era espontâneo. Henrique começou a comentar nos posts dela, oferecendo ajuda para monetizar a marca. Logo já trocavam mensagens sobre oportunidades de negócio e ele sugeria cafés para discutir estratégias. No começo, não desconfiei. Trabalho é trabalho, certo? Mas aí reparei que o celular vivia com a tela virada para baixo durante o jantar. Ela saía para o quintal a certas ligações, dizendo que eram sessões de brainstorming. O notebook ganhou senha nova, coisa que nunca tivera antes. Começou a comprar roupas diferentes, falando que precisava de visual profissional para os vídeos que gravava para o blog. O sinal mais claro veio na festa de aniversário do Miguel, meu neto de 8 anos. A família inteira reunida. Lucas, minha nora Larissa e o menino. Todo mundo rindo, o cheiro de carvão subindo do quintal. Enquanto eu cuidava do churrasco, vi Letícia num canto, digitando com uma pressa que não combinava com o dia. Quando me aproximei, ela guardou o celular rápido demais para ser coincidência e sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. Não falei nada ali. Não era hora, com a família toda por perto. Mas aquilo ficou martelando em mim pelo resto da festa, um incômodo baixo que não ia embora. Mais tarde, já de noitinha, ajudando a arrumar a cozinha depois que todos foram embora, vi o celular dela acender sozinho na bancada, ao lado da pia. Uma notificação, com o nome de Henrique e o começo de uma frase que dizia algo sobre não ver a hora. Não peguei o aparelho. Fiquei ali parado, com um prato de louça na mão, sentindo o chão da cozinha que eu conhecia havia 30 anos ficar, de repente, um pouco menos firme. Não corri atrás de provas espalhafatosas naquela noite, nem nos dias seguintes. Passei a notar, com mais atenção, o que já estava bem na minha frente. A agenda que ela levava para os tais encontros de blogueiras nunca trazia nome de hotel, nem programação de palestras, nem nada que se pudesse conferir. Só encontro em Recife, curso em Salvador, frases vagas demais para quem sempre fora detalhista com tudo. As faturas do cartão, que eu sempre acompanhara de perto por uma planilha desde os primeiros anos de casamento, começaram a trazer cobranças de restaurantes à beira-rio em dias que ela dizia estar em cidade nenhuma perto deles. E, numa tarde de sábado em que passei pelo escritório dela no fundo da casa, encontrei o notebook aberto na tela de e-mail. Não escondido, só esquecido ali por pressa, e vi, sem precisar procurar, a confirmação de uma reserva de hotel em Recife para um fim de semana que ela apresentara em casa como curso de fotografia para o blog. Não toquei em nada. Só fiquei olhando aquela tela por um tempo que pareceu mais longo do que foi, e depois fechei a porta do escritório como se nunca tivesse entrado. Foi juntando esses pedaços. A agenda vazia demais, as cobranças que não batiam com a história, a reserva de hotel que não combinava com curso nenhum. Que entendi que aquilo não era fase passageira nem crise de meia-idade, como cheguei a me convencer por uns dias, tentando encontrar qualquer explicação que não fosse a óbvia. Era algo que vinha sendo construído, havia meses,
com cuidado, com mentiras pequenas e bem ensaiadas. Ela estava organizando uma saída da nossa vida, e eu era o último a saber. Meu primeiro impulso foi confrontá-la ali mesmo, na hora, sacudir a verdade na cara dela e exigir explicação. Mas 32 anos de convivência tinham me ensinado uma coisa sobre Letícia. Ela era rápida nas desculpas, mais rápida ainda nas lágrimas, e velocíssima em virar a história a seu favor. Se eu acusasse sem nada sólido nas mãos, ela me pintaria como um marido ciumento e paranoico que vasculhava o notebook da esposa, e eu ficaria sem nada além da minha palavra contra a dela. E pior, sem a menor noção de havia quanto tempo aquilo vinha acontecendo, nem do que estava em jogo de fato. Então fiz o que qualquer bom mecânico faz diante de uma pane que ainda não revelou toda a extensão do estrago. Continuei observando, com calma, sem me apressar, guardando cada peça no lugar certo. 2 semanas depois, precisei ir a Recife resolver a importação de uma peça que só chegava por lá. Coisa de rotina da oficina que Letícia sabia que eu faria naquele mês, mas não sabia exatamente em que dia, porque eu mesmo só tinha certeza depois que o despachante confirmasse a chegada da encomenda. Terminei o que precisava resolver mais cedo do que esperava e, ao passar de carro perto do rio antes de voltar para o hotel, reconheci o carro de Letícia estacionado na frente de um restaurante à beira d'água, o Nilo Coelho, no mesmo horário em que ela deveria estar, segundo me contara antes de eu viajar, numa oficina de fotografia do outro lado da cidade. Não entrei. Estacionei um pouco mais adiante, numa vaga de onde dava para ver a entrada sem ser visto, e esperei. Fiquei ali quase 1 hora, o motor desligado, o calor da tarde entrando pela janela entreaberta, pensando em quantas vezes eu tinha esperado assim por peça de carro, por cliente atrasado, por qualquer coisa que não fosse isso. Quando os dois finalmente saíram, reconheci Henrique pelas fotos que já tinha visto no perfil profissional dele nas redes. O mesmo sorriso de sempre, a mesma camisa bem passada. Não se despediram como 2 parceiros de negócio encerrando uma reunião. Se despediram como 2 pessoas que não queriam se despedir, as mãos se demorando 1 segundo a mais do que deveriam, os corpos próximos demais para qualquer explicação profissional. Ali não tive mais dúvida. Mas também sabia, com a cabeça fria, que 30 anos de oficina me ensinaram a manter mesmo debaixo de pressão, que eu vi com meus próprios olhos não bastava para proteger o que eu tinha construído, nem para me defender caso ela decidisse, mais adiante, inverter a história e me pintar como o vilão da separação. Eu precisava de alguma coisa que não dependesse só da minha memória e da minha palavra. Procurei Sérgio Mota, meu contador desde que abri a empresa e amigo de infância, o tipo de amigo que a gente só ganha 1 ou 2 na vida. Foi ele quem me ajudou a estruturar as finanças desde o começo, quando a oficina do Otávio não passava de um sonho bancado pela herança do meu pai e um punhado de ferramentas usadas. Sérgio, preciso rever com calma toda a papelada da empresa e dos investimentos. Alguma coisa séria pode estar vindo e eu quero ter tudo em ordem, sem susto, sem correria de última hora. Ele não perguntou detalhes demais naquele primeiro momento. Só me olhou sério, balançou a cabeça devagar, do jeito que faz quando sabe que a pergunta certa vai doer, e marcou uma reunião para a semana seguinte. Nas semanas que se seguiram, revisamos com cuidado toda a estrutura que já existia havia anos. O contrato social da oficina, aberto antes do casamento com recursos vindos da herança paterna, os investimentos, lastreados inteiramente nos lucros do próprio negócio, os imóveis de aluguel adquiridos pela pessoa jurídica, uma LTDA, com mais de 15 anos de existência, criada muito antes de qualquer sombra de crise no casamento. Nada daquilo era, juridicamente, bem do casal. Sempre fora patrimônio anterior ou decorrente de atividade empresarial própria, nascida antes mesmo de eu conhecer Letícia direito. O que Sérgio e eu fizemos, ao longo daquelas semanas, foi apenas corrigir descuidos acumulados. Uma conta corrente que, por comodidade antiga, tinha o nome dela também, quando deveria ser só minha. Registros na junta comercial que precisavam de atualização havia anos e nunca tinham sido feitos por pura falta de tempo. Não escondemos nada novo. Documentamos, com data certa, assinatura de contador e registro em cartório, o que já era assim havia muito tempo. Isso levou perto de 2 meses inteiros, entre reuniões, conferência de escrituras antigas e ajustes de registro, e eu segui trabalhando normalmente na oficina o tempo todo, trocando óleo, ajustando freio, enquanto por baixo dessa rotina cada peça ia se encaixando no lugar certo. Letícia não desconfiou de nada, porque, aos olhos dela, eu só estava cuidando da papelada da empresa,
coisa que sempre fiz desde que abri o negócio. Enquanto aquilo avançava, decidi que precisava também de provas que se sustentassem caso o assunto fosse parar num advogado. E precisava, sobretudo, entender se aquilo era um caso passageiro ou algo mais fundo, mais planejado. Contratei o seu Raimundo, investigador particular que já tinha ajudado minha seguradora anos atrás, num princípio de incêndio suspeito lá na oficina. Fui claro com ele sobre os limites logo na primeira conversa. Quero saber datas, lugares, com que frequência isso acontece. Nada de mexer em celular ou e-mail, nada que não possa ser usado depois num processo. Só acompanhamento de rua, dentro da lei, coisa que aguente ser mostrada num tribunal sem ninguém questionar como foi conseguida. Ele topou sem hesitar. Disse que já tinha visto muito caso perder força na justiça justamente por gente que se empolgava e conseguia a prova do jeito errado. Ao longo de 3 semanas, seu Raimundo confirmou, com fotos datadas e relatórios detalhados, o que eu já desconfiava. Mais alguns encontros no mesmo restaurante à beira-rio, sempre à tarde, sempre no mesmo canto reservado. 2 visitas a um hotel em Recife em dias que coincidiam exatamente com os tais cursos e feiras que ela me contava em casa. E uma tarde em que os 2 foram juntos a um plantão de vendas de um lançamento imobiliário em Recife, saindo de lá com uma pasta de material publicitário na mão dela. Fotos de imóveis, plantas de apartamento, o tipo de coisa que a gente só pega quando está considerando de verdade uma mudança de vida. Tudo fotografado de vias públicas, sem invasão de propriedade nenhuma, sem escuta, sem nada que um juiz pudesse depois desqualificar. O confronto veio numa terça-feira de outubro. Eu estava na oficina terminando o conserto do carro de uma freguesa quando Letícia apareceu na porta, girando a aliança no dedo como se tentasse arrancá-la, sem perceber que fazia isso. Otávio, disse, com uma doçura que já não me convencia mais. Precisamos conversar. Larguei a chave inglesa e limpei as mãos no pano, devagar, ganhando tempo para organizar o que ia dizer. O que foi? Ela respirou fundo, como quem tinha ensaiado aquilo na frente do espelho. E eu já sabia, àquela altura, exatamente diante de quem ela tinha ensaiado. Acho que a gente precisa de um tempo, sabe, para pensar. A gente está nessa rotina há tanto tempo, e eu sinto que estou perdendo a minha essência. Eu poderia ter deixado ela terminar o discurso todo, brincar comigo um pouco mais, mas não tive estômago para isso. Um tempo, repeti, neutro, olhando bem nos olhos dela. Que tipo de tempo, Letícia? Espaço para respirar, para entender o que a gente realmente quer da vida. Antes de você continuar, falei, com uma calma que me surpreendeu até a mim mesmo, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei do Henrique. O rosto dela desmoronou por um segundo, só um segundo, antes que ela tentasse se recompor. Não é o que você está pensando. Eu vi vocês 2 no Nilo Coelho, Letícia. Sei dos dias em Recife. Sei do hotel. Não vim aqui para te humilhar nem para fazer cena. Vim porque, se a gente vai se separar de qualquer jeito, eu prefiro que seja com a verdade na mesa, não com discurso de espaço para me encontrar como se eu fosse bobo. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu não ter fim, olhando para o chão da oficina, para as ferramentas penduradas na parede, para qualquer lugar, menos para mim. Quando finalmente falou, a voz saiu pequena, quase irreconhecível. Eu não sabia mais como te contar. Podia ter começado por aí, respondi, em vez de terminar assim, com um discurso ensaiado. Não houve gritaria, nem prato quebrado, nem cena de novela. Houve, sim, depois daquele primeiro golpe de sinceridade, uma conversa mais direta do que eu esperava ter com ela. Ficou acertado que ela passaria uma temporada na casa da irmã, em Juazeiro, enquanto os 2 resolvíamos o que fazer com a separação de fato. Eu procuraria um advogado para formalizar tudo da forma mais justa e menos desgastante possível, já que, goste ou não, aquilo era o fim de um casamento de 32 anos. Não escondi dela que pretendia me mudar. Havia tempos eu vinha pensando, sem nunca levar muito a sério, em abrir uma segunda oficina fora de Pernambuco, talvez no sul ou no sudeste, onde o mercado de carros clássicos era mais aquecido. Aquele parecia, de um jeito estranho, o momento certo para tirar do papel um plano que já rondava minha cabeça havia anos. Contei a ela, com todas as letras, sentado na cozinha naquela mesma noite, que provavelmente me mudaria assim que a situação jurídica estivesse encaminhada. Não foi fuga no escuro nem desaparecimento planejado. Foi uma decisão tomada às claras, na frente dela, sobre um recomeço que eu já vinha adiando fazia tempo demais. 2 meses depois, já instalado provisoriamente em Campos do Jordão.
cidade de serra que eu conhecera numa viagem de pesca com uns amigos, anos antes, e da qual guardava um carinho antigo, do tipo que a gente não sabe bem explicar. Recebi a notícia de que o processo de divórcio corria em Petrolina, sob acompanhamento do meu advogado, Dr. Felipe Albuquerque. Otávio, o advogado dela, está pedindo partilha igualitária de tudo, inclusive da oficina e dos investimentos. Estão argumentando que, mesmo sendo bens anteriores, você usou recursos do casamento para fazer crescer o negócio ao longo dos anos. Isso não é bem verdade, Felipe. E você sabe, cresci a oficina com o trabalho das minhas próprias mãos. Eu sei, e é exatamente isso que vamos provar. Você tem a documentação toda organizada, com data certa, muito antes de qualquer separação de fato. Isso ajuda bastante. Mostra que não houve manobra de última hora, só patrimônio que sempre foi seu. A perícia contábil, que levou alguns meses para ser concluída, confirmou o que a papelada já indicava havia tempo. A oficina, aberta antes do casamento com recursos herdados do meu pai. Os investimentos, originados integralmente dos lucros do próprio negócio ao longo dos anos. Os imóveis de aluguel, em nome de uma empresa constituída havia 15 anos, muito antes de qualquer crise conjugal. Nada fora escondido às pressas. Os registros mostravam datas claramente anteriores até o início do relacionamento com Henrique, o que retirava qualquer aparência de que eu tivesse agido em represália ou pressa, e isso pesou a meu favor. O relatório do seu Raimundo, com as fotos de datas certas e os extratos de cartão de crédito que Letícia usara para custear os encontros com Henrique. Jantares, o hotel, presentes que ela dera a ele sem que eu soubesse na época, foi apresentado como parte da argumentação de que a separação de fato tinha começado bem antes do que ela alegava no processo, o que também tinha peso na partilha dos bens, comuns, ainda que modesto, já que boa parte do que existia nunca fora, de fato, do casal. A sentença, meses depois, reconheceu que o patrimônio empresarial e os investimentos vinham de origem anterior ao casamento e não deveriam ser partilhados. Letícia manteve metade da poupança conjunta, algo em torno de R$40 mil, e ficou com a casa, que decidiu vender pouco depois por não conseguir sustentar sozinha, com o salário de vendedora que arranjou mais tarde, o financiamento que ainda restava sobre o imóvel. Henrique, segundo o que Lucas me contou, tempos depois, afastou-se dela poucos meses após a separação virar pública e o processo mostrar que não havia fortuna nenhuma para dividir. Pelo jeito, uma mulher recomeçando do zero, com casa financiada e sem grande patrimônio à vista, não era bem o novo começo que ele tinha em mente quando olhavam juntos vitrines de joalheria em Recife. Enquanto isso, eu reconstruía a vida em Campos do Jordão. A oficina do Otávio virou garagem serrana, e em poucos meses eu já tinha freguesia fiel, gente que valorizava serviço honesto e preço justo mais do que qualquer coisa. Não cortei relações com ninguém por capricho ou vingança. Troquei de número de telefone porque o antigo vivia recebendo ligação de fornecedor de Pernambuco, que eu já não usava mais. Fechei as redes sociais antigas simplesmente porque não fazia mais sentido manter um perfil ligado a uma vida que eu tinha decidido, com calma, deixar para trás. Não houve mistério nenhum sobre meu paradeiro. Lucas sempre soube exatamente onde eu estava, tinha meu endereço novo e meu número, e Letícia também sabia, através dos advogados que trocavam correspondência o tempo todo durante o processo. Não havia segredo. Só a decisão de recomeçar num lugar novo, longe do palco onde tudo tinha desmoronado. 3 semanas depois de eu me mudar, Dona Arlete, mãe de Letícia, sofreu um princípio de AVC numa tarde de quinta-feira. Lucas me ligou na hora, a voz tensa. "Pai, a avó Arlete passou mal, tá no hospital." Eu disse a ele o que sempre diria numa hora dessas. "Filho, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo entre mim e sua mãe. Se ela precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, me avisa, e me avisa rápido." Não usei aquele momento para acertar contas nem para provar ponto nenhum contra Letícia. Família é família, e Dona Arlete sempre fora gentil comigo, desde o primeiro Natal que passei com eles, ainda namorando. Liguei para saber como ela estava, mandei flores para o hospital com um cartão simples, sem assinatura de casal desfeito, só, com carinho, Otávio. Letícia, quando soube que eu tinha mandado, me agradeceu por mensagem alguns dias depois. Poucas palavras, sem drama, sem pedido de reconciliação escondido no meio. Foi, talvez, a conversa mais adulta que tivemos em meses. Enquanto eu reconstruía a vida em silêncio, longe dos holofotes, Letícia lidava com as consequências em Petrolina, sobretudo nas redes sociais que sempre tinham sido o palco dela.
Ela usara o blog, por anos, para projetar uma imagem de vida doméstica perfeita. O marido dedicado, o filho estudioso, o quintal florido, a vida sertaneja com estilo do próprio nome do blog. A separação, contada aos poucos e de forma incompleta para os seguidores, não combinava bem com meses de postagens antigas em que ela mencionava, nas entrelinhas, novas parcerias inspiradoras e reencontrar a própria essência. Frases que, revistas depois por quem já sabia da separação, pareciam apontar exatamente para o que estava por trás delas o tempo todo. Ninguém precisou expor nada de propósito. Os próprios seguidores, juntando as postagens antigas com a separação recente e as fotos claramente tiradas em companhia masculina que ela nunca tinha explicado direito, começaram a fazer perguntas incômodas nos comentários, do tipo que ninguém consegue apagar rápido o suficiente. Algumas marcas que patrocinavam o blog preferiram não renovar contrato num momento de tanta instabilidade e especulação pública. Não foi uma queda arquitetada por ninguém em especial. Foi apenas a consequência natural de meses inteiros vivendo duas narrativas que, no fim, não se sustentavam juntas por muito tempo. Um ano depois de eu me mudar, Letícia apareceu na garagem serrana sem avisar. Eu estava debaixo do capô de um Opala antigo, concentrado numa correia dentada, emperrada, quando ouvi passos conhecidos no chão de concreto. Passos que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo, mesmo depois de tudo. Olá, Otávio. Não levantei os olhos de imediato. Terminei de ajustar a correia, limpei as mãos devagar no pano que sempre carregava no bolso de trás, e só então me virei. Era ela. Parecia mais velha, mais magra, e havia no rosto uma angústia sincera que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores momentos do nosso casamento. Como você me achou? Perguntei, calmo, embora já soubesse a resposta de antemão. Lucas tinha me avisado, dias antes, que a mãe pedira o endereço, e eu tinha dito a ele que tudo bem, que ela podia vir se quisesse. O Lucas me passou o endereço. Espero que não se importe de eu ter vindo assim, sem avisar antes. Não me importo. Senta aí, se quiser. Apontei o banquinho velho ao lado da bancada de ferramentas, o mesmo tipo de banquinho que tínhamos na oficina de Petrolina. Otávio, eu cometi um erro terrível, ela começou, a voz tremendo mais do que eu esperava. Eu sei que não dá para desfazer o que eu fiz, mas eu queria, pelo menos uma vez, te pedir desculpa olhando no olho, não por mensagem, não por advogado. Aceito o seu pedido de desculpa, respondi, sem rodeios, mas também sem frieza. Isso não significa que a gente vai voltar a ser o que era antes. Só significa que eu ouvi o que você disse. Eu sei disso, ela falou, baixando os olhos para as próprias mãos. Eu não vim pedir para voltar. Só precisava fechar esse assunto de algum jeito, para mim mesma, antes de mais nada. Ficamos um tempo em silêncio, só o barulho distante de um carro passando lá fora, o cheiro de graxa e metal que sempre marcou minha vida. O Henrique se foi assim que percebeu que eu não ia ficar rica com o divórcio. Ela admitiu com uma sinceridade que me pegou de surpresa. Eu sei que isso não muda nada do que eu fiz com você, Otávio. Só queria que soubesse que eu entendi, tarde demais, o tipo de pessoa que ele realmente era. Isso é entre você e você mesma agora, respondi. Eu já fiz as pazes com o que aconteceu, do meu jeito, no meu tempo. Não guardo mais raiva de você. Mas também não vou fingir que 32 anos se resolvem numa tarde de conversa numa oficina. Ela assentiu, como se já esperasse ouvir exatamente isso. Você tá bem? Perguntou, olhando ao redor da oficina, para as ferramentas organizadas, para o Opala meio desmontado, para a luz que entrava pela porta aberta. Tô. Bem melhor do que eu imaginava que estaria, se for para ser sincero. Fico feliz por você, Otávio. De verdade, sem segunda intenção nenhuma. Antes de ir embora, perguntou pelo Miguel, e eu contei que o menino vinha visitar sempre que podia, que os dois tínhamos criado o hábito de pescar juntos nos fins de semana em que ele estava por lá, que ele já sabia amarrar um anzol sozinho. Ela sorriu, um sorriso triste, mas sem amargura nenhuma nele. Ele sempre gostou mais de você do que de mim, sabe? Sempre foi assim, desde pequeno. Ele gosta de vocês dois, Letícia. Só que agora ele vê a gente vivendo vidas separadas, cada um do seu jeito. Isso não é ruim, é só a verdade das coisas. Ela foi embora, sem mais drama, sem pedir mais nada, e eu voltei para debaixo do capô do Opala, com uma sensação estranha de leveza que levei o resto da tarde para entender direito. 2 anos depois daquela conversa, eu estava na varanda do meu chalé nos arredores de Campos do Jordão, vendo o pôr do sol pintar as montanhas de dourado e violeta, aquele tipo de fim de tarde que só existe em cidade de serra.
Miguel, agora com 10 anos, estava ao meu lado, concentrado, arrumando a tralha de pesca para o dia seguinte, as iscas espalhadas numa caixa de plástico entre os dois. Vô, ele perguntou, mostrando uma isca colorida entre os dedos. Essa aqui funciona para as trutas grandes? Pode ser, respondi, bagunçando o cabelo dele com a mão ainda um pouco suja de graxa. Mas o segredo não é a isca, garoto. É a paciência e saber onde jogar a linha. Lucas e Larissa tinham vindo de carro para mais uma visita, trazendo notícias de Petrolina, como sempre faziam. Letícia vendera a casa e se mudara para um apartamento alugado no centro, e trabalhava agora numa loja de decoração, usando, de um jeito mais modesto e sem holofote nenhum, o mesmo olhar estético que sempre tivera para o blog. Ela pergunta de você às vezes? Lucas me contou mais cedo, enquanto ajudava a descarregar as malas do carro. Não, para voltar nem nada disso. Só para saber se você tá bem. Diz a ela que sim, respondi. Que eu tô fazendo exatamente o que deveria estar fazendo com a minha vida. E estava. A garagem serrana se tornara referência para carros clássicos em toda a região da Serra da Mantiqueira. Eu tinha lista de espera de semanas e estava treinando 2 aprendizes que me lembravam de mim mesmo naquela idade. Famintos por aprender, respeitadores do ofício, sabendo, do jeito que só quem trabalha com as mãos sabe, que serviço bem feito fala por si, sem precisar de propaganda. Comprei um terreno num recanto afastado da cidade, ergui o chalé com a ajuda de 2 amigos que fiz num grupo de fotografia de paisagem que passei a frequentar nos fins de semana, e criei, aos poucos, uma vida que se encaixava em quem eu sempre fui, sem precisar fingir ser outra coisa para manter a paz em casa, sem precisar engolir desrespeito para evitar a briga. Miguel ergueu os olhos da caixa de iscas, sério do jeito que só criança sabe ser quando faz pergunta grande. Vó, você nunca se sente sozinho? Era uma pergunta e tanto para um menino de 10 anos, e levei um instante antes de responder direito. Às vezes, sim, meu filho. Todo mundo sente, de vez em quando. Mas existe diferença entre sentir falta de alguma coisa, vez ou outra, e ser infeliz por causa disso o tempo todo. Eu escolhi essa vida, com tudo que ela tem, e na maior parte do tempo ela me faz muito bem. E a avó, Letícia? Você sente saudade dela? Pensei bem antes de responder, olhando para o sol que já ia abaixo atrás da última montanha. Sinto saudade de coisas boas que a gente viveu junto, sim. Isso não desaparece só porque o casamento acabou, e eu não ia querer que desaparecesse, porque foram anos bons também, não só o final ruim. Mas o jeito como as coisas terminaram também é real, e eu não posso fingir que não aconteceu, nem pra você, nem pra mim mesmo. Vocês 2 brigam ainda? Não, a gente só não é mais casado. Isso não é a mesma coisa que ser inimigo de alguém. Mas você tá mais feliz agora, né? Do que era antes? Tô, sim, bem mais feliz. Porque agora eu vivo do jeito que eu sou de verdade, sem precisar esconder nada de ninguém, sem precisar fingir que tudo tá bem quando não tá. A noite caiu sobre a serra, devagar, do jeito que só acontece em lugar de montanha, e Lucas e Larissa vieram se juntar a nós na varanda, trazendo café quente numa garrafa térmica. Conversamos sobre os projetos da escola do Miguel, o novo emprego da Larissa numa clínica de fisioterapia, a promoção que Lucas tinha acabado de receber no trabalho. Prosa comum de família, sem drama nenhum, em paz, erguida sobre respeito mútuo e afeto verdadeiro, do tipo que não precisa de esforço para existir. Mais tarde, quando todos já estavam recolhidos e a casa tinha ficado quieta, fiquei ali sozinho sob as estrelas, que em Campos do Jordão parecem mais próximas do que em qualquer outro lugar que já vivi, pensando na jornada inteira que me trouxera até ali. Letícia tinha pedido um tempo para entender o que queria da vida. Eu tinha usado aquele mesmo tempo, sem pressa e sem vingança, para descobrir quem eu era quando não precisava mais provar nada a ninguém, nem fingir nada para ninguém. O ar da montanha estava limpo e frio, com cheiro de pinheiro e promessa de inverno chegando. No dia seguinte, Miguel e eu pescaríamos no rio, como já tínhamos virado costume, e eu lhe ensinaria, mais uma vez, sobre paciência, persistência e a satisfação simples de fazer as coisas do jeito certo, sem atalho e sem pressa. Essas eram as lições que de fato importavam no fim das contas. Não o drama da traição em si, que já tinha ficado para trás como cicatriz velha, mas a força tranquila de reconstruir a própria vida com honestidade, sem precisar destruir ninguém para isso, sem precisar de vingança para sentir que tinha valido a pena recomeçar. Eu tinha construído uma boa vida sobre os escombros de um casamento que não deu certo, com as próprias mãos, do jeito que sempre soube fazer as coisas,
e esse alicerce, agora, era meu, para sempre.